Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Company Insights, em parceria com a revista GV Executivo. Esse é um espaço de conexão entre a pesquisa, o mundo acadêmico e o mundo corporativo. E os líderes de finanças estão vivendo um momento de grandes transformações. Reforma tributária, uso de novas tecnologias, análise de dados, demandas regulatórias, estão entre os principais desafios dos executivos. Nesse contexto, o CFO passa a ter um papel cada vez mais estratégico dentro das organizações. E para falar sobre esse assunto, eu converso com Fábio Galo, que é doutor em Finanças pela FGV-AESP e professor de Finanças. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui. Temos muito o que conversar, é um assunto assim que rende muito, porque esse ano tem reforma tributária, muitas mudanças e riscos, né, para o CFO pensar na estratégia financeira, né, diante de um cenário que a gente tem aí de custo de capital elevado, incerteza eleitoral. A reforma tributária tem muitos fatores importantes, né, professor? Não, nós temos muita coisa. Pensar só no fronte externo, tudo que nós estamos passando neste ano, na verdade, desde o ano passado, para sermos sinceros, nós temos todo um grau de certeza que a gente costuma dizer volatilidade para dizer o seguinte, olha, nós estamos com medo, porque tem muitos riscos à frente no cenário internacional e no nacional, você já disse, né? Nós estamos num ano eleitoral com incertezas políticas fortes, nós não sabemos direito para onde isso vai acontecer. Nós temos um grau de incerteza financeira no nosso país muito forte, sem entrar muito em detalhes, mas a questão fiscal brasileira pega muito, né? É muito firme, e nós temos um ano de que vai ser implantado, nós na verdade estamos no ano teste, né, de implantação do sistema tributário novo. E é uma mudança muito radical que todo CFO vai ter que aprender rapidamente tudo isso. Vamos falar mesmo da reforma tributária, né? Porque a ideia do governo é simplificar, mas isso vai exigir aí uma substituição de vários impostos. Quais são as principais mudanças que as empresas têm que saber desde já? Primeiro, entender que nós estamos implantando um sistema que realmente não estamos habituados. Sem ficar lembrando toda a história, mas nós temos que entender que nós somos um país que tem uma briga tributária imensa nas 3 esferas de governo, eu diria, e que nós sequer não sabemos exatamente quantos tributos nós lidamos. Se pegar na ponta do lápis, vai falar, eu tenho aí uns 7, 8, 9, na hora que a gente olha os desdobramentos desse sistema tributário e da forma como ele se construiu ao longo de décadas e décadas, nós temos centenas de tributos que as empresas têm que lidar no dia a dia. Tributo por dentro, tributo por fora. Eu costumo até brincar que talvez pior do que ter a prática de pagarem tributos no Brasil e calcular esses tributos seja ensinar os tributos para quem não está acostumado com um sistema tão complexo. Nós vamos entrar em algo que realmente nos coloca, vamos dizer assim, mais na modernidade, na mão do mundo. Vamos trabalhar com imposto de valor agregado, né? com IVA, a exemplo de vários e vários países que deixa, como que eu vou dizer assim, ele normaliza uma situação, ele até democratiza, de certa forma, essa situação. Porque nós vamos começar, na linguagem que o CFO usa, né, a pagar todos os tributos por fora, ou seja, calculamos o preço e agregamos valor a isso. Problema, né, a gente avançou, mas nós somos Brasil. E isso nos leva a que nós já inventamos um modelo de IVA dual, com CBS e IBS, juntando os tributos federais num e municipal em outro. Vamos ter que habituar isso. Além disso, nós temos um terceiro tributo na prática, que é o imposto seletivo. O imposto do pecado. Imposto do pecado. Que é para bebidas, cigarro, iate, etc. Só que, de novo, na hora, e essa é a minha grande preocupação, sinceramente, né? Legal, a gente melhorou o sistema, está com um sistema novo, mais moderno, vamos deixar de lado, só em 32, né? Deixar de lado todo um sistema bastante complexo e difícil de ser operado, só que a gente já começou, na hora da regulamentação, causar uma série de problemas. Primeiro, como eu já falei, temos um IVA dual, temos um imposto seletivo. Esse imposto seletivo, na hora de, vamos dizer assim, regulamentar isso, a gente comete alguns pecadinhos, eu diria.
a gente, por exemplo, tira carro elétrico e incentivar uma matriz energética melhor, tudo bem que tem motivos, mas coloca carro elétrico no imposto seletivo e tira a arma do imposto seletivo. Isso é só para ver um exemplo, além da cesta básica, que vai ter um IVA zerado, né, com uma série de itens que você olha assim a lista, para ser sincero, começa a ver lobbies operando, colocando o tributo onde não devia ter e tirando o tributo de onde devia ter, né? E a gente fala muito que essa reforma não é só tributária, mas ela também é operacional e estratégica, né? De que forma que essas mudanças, elas impactam no dia a dia, nas áreas da contabilidade, fiscal, finanças? Ela vai causar uma revolução dentro das empresas, né? Olha, eu diria que vai ser uma grande diversão para a área financeira, para os financeiros de forma geral. Primeiro, é realmente uma questão estratégica. Nós vamos ter que pensar muito mais em estratégia. O CFO está se transformando efetivamente, deixando de ser um operador de números para um estrategista de números que leve a maior resiliência financeira da empresa. E as mudanças no ambiente micro, primeiro, a mudança no ambiente de sistemas digitais da empresa como um todo. Investimento altíssimo em mudança de sistema. Nós vamos customizar os RPs na vida, nós vamos ter que aprender como fazer lançamentos novamente, vai ter todo um trabalho muito grande dessa sistemática. Nós vamos ter que tratar de forma diferente, inclusive a precificação. Vai afetar como nós precificamos produtos hoje. E vai afetar também, que eu acho muito importante, todos os sistemas de distribuição da empresa. Porque você começa a pagar tributo agora no lugar que ele é consumido, né? Vai ser na ponta, não é mais no local da produção. Isso muda estrategicamente, inclusive você vai ter que começar a pensar provavelmente em centros de distribuição logísticos diferentes, em pontos diferentes. Então, por isso que não é só uma mudança operacional. Eu vou pegar aqui e ler como fazer o tributo, vou aplicar, legal, estou feliz da vida. Não. E tem que pensar em precificação. Vai ter que pensar em precificação, sem entrar em muitas tecnicidades, né? Hoje a gente apanha muito, né, para montar, porque a gente chega no custo do produto vendido, ou seja, no custo da empresa, e tem que embutir nesse preço, né, o que a gente chama de markup, no 100%, todos esses preços e construir isso, um preço que depois a gente vai somar por fora o último tributo aí, né, que é o IPI. Hoje você vai ter que repensar tudo isso. Você vai chegar no seu custo do produto vendido, vai começar a calcular a entrega e onde vai ter que ser tributado isso e vai aplicar de forma diferente, né? Como eu disse, nós vamos aprender a uma prática tributária diferente, mas acho que isso não é só o problema. O problema que eu digo é no ambiente micro. Como que você vai repensar tudo isso, etc. E depois como que você vai colocar tudo isso dentro da estratégia num ambiente com um grau de incerteza muito grande como vivemos hoje. E a gente estava falando aqui até antes, né, do papel do CFO, né, que é o papel do executivo de finanças, com essa complexidade toda, ele acaba mudando também, né? A gente até falou do líder de finanças do executivo no passado, que era um papel muito operacional, e ele passa a ser mais um papel estratégico. Fala um pouco dessa mudança, como é que você vê o papel do CFO atualmente? Antigamente que eu digo há uns 30 anos atrás, você tinha um papel bastante operacional, né? Você está preocupado com caixa e tal, a volatilidade de câmbio, volatilidade de juros era muito alta, então era tudo muito agitado, você trabalhava com equipes grandes, etc. Agora, e nós passamos, só recuperando um pouco, né? Nos últimos anos, nós tivemos mais calmaria em termos de inflação aqui no Brasil. Para mim é muito importante, porque ele tem que lembrar que na década de 90 a gente trabalhava nós éramos campeões de inflação no mundo, né? Chegava a inflação de 70%, 80% no mês. Passamos todo esse período com mais calmaria nisso, até tínhamos sempre tem incerteza, volatilidades, mas tínhamos um caminho de dólar mais fácil, etc. Com essas mudanças todas, com o sistema tributário novo, nós vamos ter que realmente passar a ser um líder de mudanças estratégicas. Nós vamos ter que colaborar na empresa como um coordenador da integração de estratégias das várias áreas. Nós ganhamos uma dimensão no nosso trabalho, e é isso que nós discutimos muito no programa de alta gestão, particularmente no módulo de CFO, né, que eu sou coordenador. A gente procura levar esse tipo de informação muito firme
para o grupo que nós atendemos ali, né, na discussão conosco, e levando não só aquele conhecimento, vamos dizer assim, não diria nem acadêmico, né, mas um conhecimento mais de longo prazo, mais estruturante, com a situação que está sendo vivida nas empresas. Como que os executivos de hoje, principalmente os CFOs, estão lidando com isso tudo e com o aprendizado, porque aí essa reciclagem vai ser mais importante ainda, porque nós vamos ter que aprender, sim, a questão tributária, vamos ter que trabalhar com ela, lidar com tudo isso, vamos ter que aumentar nosso grau de alfabetização digital, não é algo simples e não é só pensar, legal, eu já entrei no ChatGPT, lá eu pago o ChatGPT e estou aqui lidando com... Não, nós vamos ter que aprender como isso colabora com Data Analytics, como que isso estrutura melhor, como que a gente vai criar modelos para previsão de caixa, para previsão orçamentária, para vendas. Nós vamos ter que melhorar todo o grau do nosso dia a dia, inclusive em compliance, auditoria interna e principalmente uma gestão estratégica de risco, pensando de forma geopolítica de forma mais ampla. Desculpa, senão eu vou esquecer. Se não bastasse isso tudo, a gente tem que pensar nas questões e nas mudanças climáticas. Riscos que há algum tempo atrás não apareciam na nossa lista como risco, hoje até no Brasil a gente já está pensando. Inundação, neve, desastres naturais de grande porte. Isso entrava no nosso mapa de risco com um grau de severidade muito mais baixo e um grau de impacto, portanto... Porque isso ficou muito maior. Sim. Então, se a gente fosse colocar de uma maneira resumida, porque você falou muita coisa, né, em alguns pontos, vai ter que ser um líder mais integrativo, com alfabetização digital, Fale um pouquinho, assim, bullet points, assim, de quem é o CFO. CFO, primeiro, vai ser um gestor, um integrador da gestão estratégica da empresa, vai ter que ser uma pessoa muito mais preparada para transformar os números de forma resiliente, a preocupação com caixa, etc. Vai ter que ter um grau de alfabetização digital muito maior do que tem hoje. Não é só saber lidar com inteligência artificial, mas é saber integrar a inteligência artificial no seu dia a dia, não só para tirar dúvidas ou coisa parecida. Então, isso vai ter que ser muito importante. E um gestor estratégico de riscos muito importante. Agora, pensando, né, a gente está falando especificamente da tecnologia, análise de dados, a IA, o uso da IA mesmo que a gente estava falando, qual que é a importância dessas ferramentas, né, para o CFO liderar essa transformação toda que a gente está falando? Porque elas não são mais opcionais, né? A mudança no sistema ela é obrigatória, existe investimento, existe risco, né? Em que áreas essas tecnologias são imprescindíveis dentro das empresas? Primeira, e não quero ser redundante, mas acho que a primeira é na estratégia da empresa. É essencial você integrar esse tipo de coisa para pensar todas as variáveis que você vai ter que lidar num mundo muito mais incerto, né? Vamos falar claro, com muito maior risco. Segundo, você tem que pensar como isso vai te ajudar no seu dia a dia. Antigamente você tinha modelos, por exemplo, de caixa, de gestão de caixa, de capital de giro, etc. Eram modelos teóricos que você aplicava na empresa, bonitinho, calculava, tinha um certo grau de maturidade. Hoje, esquece, você tem que colocar tudo isso dentro, com o auxílio da inteligência artificial, com um mundo de dados que você nunca lidou. E transformar isso não num modelo, mas numa prática efetiva da tua gestão. Que muitas vezes na prática a gente aplicava o modelo, então jogava tudo fora e ia para o feeling. Hoje você vai ter que se apoiar em tudo isso. Vai ter que usar essa inteligência artificial, esse volume de dados, etc., também no mapa de risco, na tua gestão de risco estratégico, que muita gente não dá bola, acho que é só uma fala técnica ou coisa parecida, quando na verdade muita gente infelizmente não tem ideia de quanto pode ajudar na tua empresa. E lembrar que a gente está no mundo, e repetindo, tem uma frase parafraseando Bill Gates, né? A gente vai ter que pensar internacionalmente, globalmente e agir localmente. O mundo não está mais tão simples como estava antes, principalmente depois desse eventos mais recentes que nós temos, das guerras todas. Nós temos que olhar mais todo o ambiente externo e todo o ambiente macro que estamos inseridos para poder saber como que a gente vai aplicar tudo isso no ambiente micro de forma
efetiva. E como que você pensa como coordenador do curso CFO lá da alta gestão na FGV, quando você pensa nessa complexidade toda, como é que você organiza e pensa nesse programa, né? O que que as pessoas podem encontrar, que desafios para quem está pensando em fazer e para quem tem essa curiosidade, né? Será que eu devo mesmo fazer esse curso? O que que ele vai... como é que você pensa estrategicamente esse programa? É sempre um desafio e acho que nós temos tido sucesso nesses últimos anos porque a gente pensa numa matriz um pouco mais complexa. Primeiro, você não pode deixar de pensar em todas as facetas que todo financeiro tem que ter tradicionalmente. A gestão de caixa, a gestão de ativos, como lidar com estrutura de capital, etc. Você tem que colocar isso nessa matriz. Só que você tem que colocar nessa matriz também todo esse ambiente complexo que eu mencionei agora, que a gente está nessa nossa conversa, nós estamos lidando. Você tem que colocar tudo isso. E como que você coloca isso sem ser uma coisa muito chata? Você tem que trazer notícias atuais sem deixar aquele pensamento estruturante bem claro, bem objetivo, com toda essa, até uma linguagem mais moderna, e mesclando literalmente, pessoas muito técnicas, muito preparadas para toda essa discussão, como eu disse, de mais um pensamento mais, até não diria mais clássico, né, mas um pensamento mais estruturante, como eu mencionei, que eu acho que é algo claro, com notícias das empresas, trazendo gente que está lidando nas empresas, trazendo casos de empresas, citando casos de mercado. Por que que aquilo... Nós não podemos pensar só e dar, como que eu vou dizer, assim, dar uma notícia sobre o que está acontecendo. Nós temos que entrar de uma forma mais drill down e mostrar o que está acontecendo, por que está acontecendo e qual a decisão possível frente a isso. E mais, né, permitindo que os participantes todos não só tenham uma atitude passiva, mas eles participem conosco desse processo, vamos dizer assim, de aprendizagem e de decisões mais firmes, mais rápidas, mais efetivas e mais eficazes. Então tem conteúdo técnico, tem discussão de casos, tem atualização, exemplos e principalmente trazendo esse executivo como protagonista para a solução. É sempre uma dificuldade. Não importa o prazo que a gente tenha de programação para isso, que a gente pensa, chega em cima da hora, às vezes a gente muda. Porque chega algo novo no mercado, uma situação nova, um exemplo novo que a gente tem que colocar. Aí, nesse ponto, graças a Deus, nós estamos numa instituição que tem toda a estrutura, tem todo o conteúdo, para mesmo quando a gente faz alguma coisa que já aconteceu, de praticamente no dia a gente colocar a discussão. Até o Banco Master já apareceu há 2 anos atrás, não é notícia, para a gente não foi notícia hoje. E isso a gente aplica, porque a gente quer levar um conteúdo consistente, como eu disse, eu gosto do termo, né, estruturante, mas que seja notícia, que seja fato efetivo e que permita um processo decisional melhor e mais rápido. Para a gente terminar, um bom conselho para um bom CFO. O que você diria para um executivo de finanças como conselheiro? Olha, primeiro que ele pense estrategicamente, nada de mais no curto prazo. E segundo, recicle. Você tem que, não é só, o recicle de hoje não é o que eu falava algum tempo atrás. Ah, faça mais um curso, faça uma MBA. Não, é uma reciclagem constante. Eu costumo dizer que você será um melhor profissional quanto maior capacidade que você tenha de interagir os seus diversos saberes e transformar tudo isso numa ação efetiva, né, numa decisão melhor. E para isso não adianta só você pensar, eu vou ser um grande especialista em finanças. Não. Você tem que, por exemplo, abrir o jornal, escutar o rádio, ver um programa de televisão ou um stream que seja, compreender toda aquela notícia, o que está te trazendo. Né? Às vezes eu brinco até, você está vendo uma série de TV que não tem nada a ver, bem Hollywood, e você, caramba, mas por que eu não vi isso na minha empresa? Integrar aí as competências, as habilidades, as experiências, junto com a informação e com o conhecimento técnico, né? Completamente, e hoje com uma forma mais dinâmica. Não há como você ser passivo nessa história. Bom, 2026 vai ser um ano muito movimentado aí para os CFOs. Eu queria muito agradecer aí a nossa conversa, Fábio. É um prazer ter você aqui com a gente e até um próximo podcast. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite.
E não perca os próximos episódios do FGV Incompany Insights. Até lá!